O tema da mensagem para a Parashá dessa semana é recomeço. Recomeço. Hashem, no nome de Yeshua Mashiach, eleva diante do Senhor mais uma vez as nossas vidas. Nós necessitamos, carecemos, Pai, de ouvir a Tua voz, de ouvir os Teus conselhos, as Tuas instruções para nossas vidas. Traz, Pai, através da Tua Ruach, as revelações que o Teu povo precisa, aquilo que cada um precisa aprender. Fala conosco, Hashem, nós somos Teus. Fica conosco, Pai, pois se faz tarde. Meshem Yeshua Mashiach, que assim seja. Bom, tema da mensagem, recomeço. Na Parashá dessa semana temos o registro da grande destruição que veio sobre a terra, fruto da situação caótica que se encontrava de todo ser humano, menos Noah, que permaneceu sendo justo, correto diante de Hashem, mesmo vivendo numa geração totalmente pecaminosa. Noah passou mais de 100 anos ministrando para as pessoas de sua geração, antes que o dilúvio acontecesse. E hoje, Ruach Kodesh deseja nos revelar 3 lições muito importantes que podemos aprender com a vida de Noah, este homem valente e valoroso. Sempre que ouvimos sobre recomeço, observamos como algo positivo. Deixamos de ter noção que algo ocorreu de muito ruim, que exigiu um reinício. Quando ouvirmos alguém dizer que está refazendo sua vida, compreendemos que a vida que viveu até pouco tempo foi desfeita. Recomeçar do zero é um termo utilizado somente por alguém que tenha perdido tudo o que tinha e reiniciou sem absolutamente nada. E não é diferente na Parashá dessa semana. A mensagem para a porção desta semana que Hashem deseja tratar conosco vai falar justamente sobre um recomeço. Precisamos ter cuidado quando pensamos e ouvimos sobre um recomeço. Pois, embora seja uma palavra repleta de esperança para quem a ouve, pode nos faltar a compreensão do que aquele ou aquela pessoa que recomeça viveu, o que ela passou, o que ela enfrentou. E os traumas que essa pessoa pode estar carregando consigo, sem ter desejado. Aquele que recomeça traz consigo a experiência e a vivência daquilo que deu errado. E não somente isto, muito provavelmente a pessoa carrega consigo o temor de que as coisas ruins que aconteceram no passado possam se repetir. E do mesmo modo como já aconteceu, ela também teme que precise recomeçar novamente. É impressionante como o ser humano tem a facilidade de acreditar que algo que aconteceu de ruim, uma experiência desastrosa, aconteça de novo. Muitos de nós não somos diferentes disso. Mas como é difícil para muitos acreditar que algo de bom aconteça de novo, volte a se repetir. Nós temos uma extrema dificuldade de crer quando se fala que algo de bom pode acontecer novamente, ou que algo bom vai acontecer. Mas quando ouvimos que algo ruim pode acontecer, ou algo ruim pode se repetir, nós tendemos a acreditar, a crer mais do que se fosse algo bom. Os irmãos reparem e analisem que normalmente se é dado, como eu disse, muito mais crédito para o que é ruim. E hoje Hashem deseja mudar isso na minha vida e na sua vida. Noah estava neste ponto. Ele estava em um recomeço. E recomeços não são simples de serem enfrentados, porque lembramos de como foi o começo. O antes de estarmos entrando em um processo de reedificar algo que já estava construído.
O recomeço pode nos trazer um grande desânimo, principalmente quando lembramos dos problemas que abalaram o que havia sido edificado. Você já tentou se colocar no lugar de Noé e sua família? Não é simples nos colocarmos no lugar daqueles 4 casais que fizeram parte desse reinício. Pessoas que tiveram a terrível experiência de ver suas famílias desfeitas, principalmente a parte inocente, pode ter muita dificuldade em um recomeço de vida. Mas uma coisa é certa: a pessoa que teve a oportunidade de um reinício terá muito mais cuidado com suas ações, porque a lembrança das coisas que deram errado anteriormente poderão estar sempre ali. Noé não desejava ter uma destruição daquela estrutura social que se iniciara. Não era esse o desejo dele. Não desejava que o núcleo de pessoas se parecesse com o que ele havia visto ter causado a destruição do mundo que ele conheceu pelas águas, pelo dilúvio. As pessoas que ele conhecia, o cuidado com os animais, por serem em pequeno número ali na arca, o cuidado com a sua família, não importava se já eram homens casados, se cada um ali tinha sua família. Noé sentia sobre si o peso da responsabilidade. Ele desejava que aquela reconstrução fosse uma reconstrução definitiva, algo que não viesse a ser destruído, para que não houvesse outro recomeço posteriormente. Muita dor e sofrimento ele teve de enfrentar. Pois a dor, o desânimo, o cansaço, o estresse acompanha quem reinicia um trabalho pesado. Por exemplo, muitas pessoas que perdem a mobilização de um membro têm uma grande dificuldade de confiar que com a fisioterapia possam voltar a ter os seus movimentos anteriores. E qualquer outro ortopedista cita ao seu paciente que necessita uma cirurgia, que 20% dos movimentos voltarão pelas mãos do cirurgião, mas 80% depende da fisioterapia, para que a pessoa lesionada volte a ter seus movimentos restaurados. Muitos têm de reaprender a andar e reaprender a usar seus braços devido a lesões. Assim, em nossas vidas, quando precisamos passar por um recomeço, podemos sentir muita dor. Muita dor que nos desanimem de exercitar aquelas áreas ou aquela área lesionada. Mas precisamos, com muita dedicação e esforço, fazer a nossa parte para que recomecemos as nossas vidas após uma lesão. Eu mesmo passei por uma questão em um dos meus dedos da mão esquerda. Eu era muito jovem ainda e eu não sabia, eu me acidentei no trabalho e eu não sabia que na ficha de entrada que eu dei, eles fizeram a análise e estava como amputamento de dedo. Eu tive uma questão de fratura exposta, onde eu fui pego os meus 3 últimos dedos da mão esquerda e exatamente esse dedo aqui, antes do dedo mindinho, ele foi o que mais foi danificado. E esse dedo teria que ser amputado. E eu me lembro, eu não sabia disso ainda. Meu pai e meu tio que me socorreram, jogaram uma toalha por cima, não dava para ver, tinha muito sangue. E eu sempre toquei desde muito jovem, meu pai me ensinou a tocar com 7 anos. E eu me lembro que eu era um adolescente, eu me lembro que eu só falava pro Eterno, assim, deitado naquela maca: Pai, não me deixa perder o meu dedo. Esse dedo faz parte da forma como eu louvo o Senhor. E orava deitado ali naquela maca e pedia ao Senhor para que o meu dedo não fosse amputado, para que eu não perdesse o dedo. Mas eu não sabia que a análise ali já
havia visto que haveria necessidade de amputar o dedo. E foi feita a cirurgia. Ali, eu fiquei ali, depois eu dormi. Algumas horas depois, o cirurgião que fez a cirurgia no meu dedo voltou para me ver. E aí, eu já estava acordado e aí, então ele me contou, ele falou comigo. E ele dava risada e falou: jovem, você sabe o que iria acontecer com o seu dedo? Eu falei: não, eu não sabia. Eu não sei o que iria acontecer com o meu dedo. Então ele disse: olha, vou mostrar a ficha aqui para você o que estava escrito. Amputamento de dedo. Mas eu fiz aqui o melhor que eu pude e foi colocado um pino aqui no seu dedo. A gente vai ter que observar isso muito de perto para saber se não vai gangrenar, né? Se vai realmente voltar a ter a circulação normal do sangue e tudo mais. Mas depois disso você vai ter que se submeter a uma fisioterapia para que você tenha novamente o movimento do seu dedo e volte ao melhor aí na sua vida. E eu louvo o Senhor porque meu dedo está aqui, né? Tá aqui, tem uma marquinha, a unha voltou a nascer novamente, porque ele falou que a unha poderia não voltar a nascer, né? Ficou uma pequena marquinha na unha, ela nasce um pouquinho diferente, mas ela está aqui. E o meu dedo completo, né? Eu tive uma fratura onde eu recebi um corte com uma correia de um compressor de ar e meu dedo enroscou ali e ela completou, eu tive o corte total, né? Só não completou o mesmo sentido no meu dedo. Se tivesse completado o mesmo sentido, eu teria, obviamente, caído fora. Então, ficou literalmente pendurado. E eu me lembro que era muito dolorido a fisioterapia. E eu não gostava de fazer. E assim como nós estamos falando com os irmãos através dessa mensagem, existem momentos em nossas vidas que nós precisamos recomeçar, passamos por algumas dificuldades. E, irmãos, não tem outra forma, existem momentos que nós temos que nos esforçar muito. Existem momentos que nós temos que nos superar. E existe algo que eu tenho pedido para o Eterno. Eu desejo muito crescer e amadurecer. Eu peço fortalecimento para Ele. E às vezes eu peço até a Ele também fortalecimento físico, para que eu possa me esforçar em tudo aquilo que se faz necessário, naquilo que Ele tem me chamado para fazer. E que os irmãos hoje possam decidir caminhar um pouco mais, continuar se esforçando. Porque eu sei que meu dedo não poderia estar aqui se não fosse o Senhor. Se Ele não tivesse movido o coração daquele cirurgião para pelo menos tentar recuperar algo que já havia dito ali que seria perdido. Bereshit Gênesis, capítulo 7, versículo 1, diz que Hashem observou que naquela geração apenas Noé era justo diante dele. Noé via uma terra lesionada, passando por um enorme esforço de recomeço. E ele não somente fazia parte daquele processo, mas era a parte fundamental deste processo. E mesmo em sua velhice, pois Noé já avançava em idade, Noé também teria de se esforçar para recomeçar a sua vida. Imaginem isso, irmãos. Um homem que passou ali muitos anos ministrando para as pessoas, estava vendo a maneira decadente daquelas vidas e passa por tudo aquilo, irmãos. Em sua velhice teria que recomeçar a sua vida. Este ano de 2020 exigiu e tem exigido de muitas vidas um recomeço. Quantos de nós estamos passando por um recomeço? Estamos tendo que reedificar, reconstruir, construir. Pessoas recomeçaram em um novo trabalho devido à perda de seus empregos, recomeçaram a vida em outro lugar, mas todas as almas estão como aquele órgão lesionado, necessitando reiniciar seus movimentos, reaprendê-los
E dói, viu, irmãos? Enfrentar a dor de cada fisioterapia não é fácil, não. Pelo que aprendemos e passamos a compreender deste mundo. Precisamos muitas vezes nos adaptar a novas estruturas, contextos a uma vida com tecnologia controlada, crescente, que certamente nos trará a necessidade contínua de adaptação. E nós não estamos prontos para lidar com tantas mudanças. E elas necessitam ser enfrentadas com a ajuda de Hashem. Sozinho, irmãos, nós iremos perecer e sucumbir. Mas hoje o Senhor deseja mostrar a cada um de nós que Ele deseja nos ajudar a estar conosco em cada uma das nossas lutas. Noah tem tanto a nos ensinar, irmãos, com seus erros e acertos, de um recomeço incrível e maravilhoso, que resultou na vida de cada um de nós. Cada um de nós é descendência deste homem por meio da linhagem de seus 3 filhos. Jó, viu a destruição de seus bens, a morte de seus filhos, a destruição de sua família, a morte de seus servos, de seus animais, mas Noah, ele assistiu à destruição do mundo conhecido naquela época, na época em que ele viveu. A Ruach Kodesh deseja nos ensinar hoje, utilizando esta porção, esta paraxá, a vida de Noah. A Ruach deseja nos ensinar lições práticas para a vida de cada um de nós hoje. Que estejamos atentos e sensíveis para termos forças em um recomeço. E que este recomeço seja bem sucedido. E em qualquer área de nossas vidas que necessite um reinício em nome de Yeshua HaMashiach. Gostaria de compartilhar com os irmãos 3 lições importantíssimas para a nossa vida. Estejam atentos. 3 lições importantíssimas através da vida de Noah. A primeira lição que Noah nos oferece é um recomeço. E este recomeço é: não fique sozinho. Não ficar sozinho. A primeira lição neste recomeço. Um recomeço pode nos causar tristeza. Se você já tinha sua casa edificada e tiver de reedificar, isto pode lhe trazer um grande desânimo. Assim como refazer os muros de Jerusalém não era simples para aqueles homens. A tristeza pode carregar consigo depressão, e uma pessoa num quadro de depressão terá o desejo muito forte de se reclusar, se isolar, ficar completamente sozinha. O problema que enfrentamos ao se reclusar, se isolar, é que estamos muito mais sujeitos a errarmos quando estamos sozinhos. Noah se isolou de todos. Havia plantado uma vinha, fermentou as uvas e resolveu beber até embriagar-se. A solidão pode nos conduzir para um caminho fora da vontade de Hashem. Nos expor a situações que não gostaríamos que outros pudessem ver em qual estado chegamos. Tal situação pode abalar o nosso testemunho diante da nossa própria família. Podemos afastar do Eterno pessoas que não o conhecem e podemos ferir pessoas que conhecem o Eterno. Não glorificamos o nome do Kadosh de Hashem desta forma. Noah estava só em sua tenda. Certamente, se seu filho não fosse até aquele lugar, talvez ninguém saberia do que havia ocorrido. Mas nestes momentos de solidão, onde a mente pode estar aprisionada em tantas coisas, ficamos altamente vulneráveis.
O problema é que quando permitimos que nossa mente fique aprisionada, podemos ser tentados a fazer o que é errado. E como é importante, principalmente nesses momentos, termos alguém com quem possamos orar. Alguém com quem possamos confiar, contar para buscar o Senhor. Alguém que possa nos chamar à esperança e nos tirar do aprisionamento em que a nossa mente está naquele momento. Melech Davi passou por uma situação assim. Havia passado por uma grande situação de estresse com seus homens perante o rei de Gate e foi livrado pelo Eterno de modo maravilhoso. Mas ao retornar para Ziclag, 3 dias depois, com seus 600 homens, descobriu que todas as esposas e filhos haviam sido sequestrados. Todos os bens deles e todos os homens que com ele estavam haviam sido roubados. Davi sofreu muito, mas não escolheu ficar sozinho, mesmo diante de uma opressão sem limites. 1 Samuel 30, 3-8. Quando Davi e seus soldados chegaram à cidade, ela estava queimada, com suas viúvas, filhos e filhas levados cativos. Então Davi e o povo choraram estridentemente, até que não tiveram mais forças para gritar. As 2 esposas de Davi foram feitas cativas, Ahinoam de Israel e Abigail de Carmel. Aqui havia sido esposa de Nabal. Davi estava em sérios problemas. O povo estava falando em apedrejá-lo até a morte. Porque o povo estava desesperado por se ver sem seus filhos e filhas. Davi prostrou-se na presença de Adonai, seu Elohim. E Davi disse a Abiatar, o Cohen, filho de Ahimelech: por favor, traga as vestes rituais aqui para mim. Abiatar trouxe as vestes a Davi. Então Davi consultou Adonai. E ele perguntou: devo ir em perseguição a esses invasores? Eu os alcançarei? Adonai respondeu: saia em perseguição, porque você os alcançará e recuperará todas as coisas. Os irmãos entendem a diferença entre uma reclusão e uma pessoa que, mesmo numa situação difícil, ela cai aos pés do Senhor. Davi poderia ter deixado seus homens, ele poderia ter largado aqueles homens, fugido. Os homens queriam matá-lo. Imaginem isso. E nós sabemos que aqueles 600 homens eram homens valentes. Imagina, só Davi contra 600 homens. Aquele exército todo. Ele poderia ter fugido. Afinal, eles estavam, como eu disse, planejando assassiná-lo. Poderia se reclusar e chorar a sua dor. Talvez este fosse o desejo dele naquele momento. Talvez isso até passou na mente de Davi. Olha, deixa eu ficar aqui sozinho. Deixa eu chorar sozinho. Deixa eu me trancar aqui. Ele tinha acabado de chorar, irmãos, até não ter mais forças. Imaginem um exército de homens valentes chorando desesperadamente. E é compreensível isso. Lembrando que não há nada de errado nisso, em chorar. Mas não podemos permanecer neste choro, nessa situação. Precisamos correr para recuperar, para recomeçar uma nova história. Nós precisamos nos levantar, irmãos. É tempo de nos colocarmos de pé. Nós não podemos ficar mais prostrados, olhando para o chão, apenas lamentando. Existe um momento de lamentar? Sim. Existe um momento de chorar? Sim. Mas hoje é o momento de nos levantarmos, erguermos a nossa cabeça e reiniciarmos, voltarmos a tantas coisas que nós perdemos, tantas coisas importantes do Senhor que nós recebemos e deixamos para trás.
Nós precisamos aprender este caminho em nossos tempos. Em nome de Yeshua. Em momentos de angústia, não podemos nos desesperar e muito menos escolher pela solidão. Ela não nos trará soluções de nossos problemas. Nós precisamos estar com pessoas que amem ao Eterno, que não vão nos julgar, mas vão nos ajudar a ouvi-lo. Se não estamos o ouvindo com clareza, existem momentos, irmãos, que nós não conseguimos ouvir o Eterno. Existem dificuldades que eu já passei na minha vida e eu falei para o Senhor: Pai, como é ruim eu não conseguir te ouvir. Eu estava com a minha mente muito acelerada e eu falei: Pai, como é ruim não conseguir te ouvir. E o Senhor ainda é tão bom, que Ele veio sobre mim e falou comigo. Se você ler até o fim dessa história, saberá que Davi voltou com tudo o que tinha e muito mais. Porque os amalequitas tinham muitos tesouros com eles. A fatalidade nunca ocorre para um filho de Hashem. Lembrem-se disso. As adversidades são sempre oportunidades para obedecermos e fazermos o certo. E voltarmos enriquecidos em nossas histórias, sabendo e tendo a certeza de que Hashem é bom e nos tem feito muito bem. Que os irmãos possam crer nessa palavra em nome de Yeshua HaMashiach. Consulte Hashem no dia da sua angústia. No dia de angústia, não entregue-se ao vinho no qual há dissolução, mas encha-se da Ruach HaKodesh. Não há situação maior do que o poder de Hashem em nossas vidas. Precisamos nos lembrar que temos livre acesso ao seu santo e glorioso trono, onde podemos acessar e receber de seu poder. A segunda lição que aprendemos com Noah é: não se exceda. Não se exceda. A embriaguez de Noah não ocorreu por causa do vinho. O vinho faz parte dos serviços do Eterno. Kiddush, Seudat Mashiach, Seder de Pessa, as celebrações de Hashem levam vinho. Mesmo as ofertas tinham o vinho como parte das libações. O problema é como o vinho foi utilizado naquele evento. Utilizado em excesso. Irmãos, a internet pode ser e tem sido muito útil em nossas vidas. Mas o excesso dela tem destruído a vida das pessoas. Nunca existirá o excesso de oração, o excesso de leitura da palavra, porque isto nos edifica. E como é difícil decidirmos nos dedicar em tempo e atenção a essas questões. Eu me lembro agora do Roshi Carlos nos falando: você nunca vai ver uma pessoa desesperada. Eu estou com falta de ler as escrituras. Eu preciso parar para orar. Cadê as escrituras? Cadê uma escritura aqui que eu quero ler? Eu perdi as minhas escrituras. Onde está? Eu perdi, eu não sei onde é que está. Não, mas se a gente, por um leve momento, esquecer onde está o nosso celular, a nossa conexão com a internet, misericórdia, irmãos. Mas todas as outras coisas neste mundo são viciantes. As coisas deste mundo são viciantes. Seja o comer, o beber, o gastar tempo, gastar dinheiro, gastar energia em coisas que não nos fazem bem. A falta de moderação pode nos levar em um ponto a perdermos o que nos é precioso. Sofrer em excesso, sentir em excesso, lembrar em excesso, estar fazendo o que quer que seja em sua vida em excesso, irmãos, é ruim. É ruim. Eu costumo conversar com um irmão querido e eu costumo dizer a ele que
nós precisamos buscar a Ruach Kodesh, porque a Ruach vem sobre a nossa vida para nos trazer moderação, equilíbrio. Equilíbrio. Eu costumo dizer isso para esse irmão. Nós conversávamos muito e eu falava a ele, irmão, nós precisamos buscar o equilíbrio, a moderação através da Ruach. E este exceder, irmãos, muitas vezes em nossas vidas, é um problema terrível. Filipenses 4:5 diz que todos vejam como amáveis e gentis vocês são. O Senhor está perto. 2 Timóteo 1:7, pois Deus nos deu um espírito que não produz covardia, mas poder, amor e autodisciplina. Em muitas versões, este texto, na palavra amáveis e gentis, assim como autodisciplina, aparece como moderação. Esta moderação precisa ser exercida por nossas vidas, se deixarmos sentimentos negativos se apossarem de nós. Certamente faremos coisas que poderemos nos arrepender profundamente. Algumas poderemos corrigir, outras não poderemos mais corrigir. Existe um aconselhamento que os nossos líderes compartilharam já conosco, já há muitos anos, onde a esposa havia tido uma discussão com o marido. E a última palavra que ela disse a ele era que ela o odiava. Ele foi para o trabalho e sofreu um acidente e não retornou mais para sua casa. E esta mulher passou por muitas lutas em sua mente e coração, decorrentes desta ação, desta única palavra que ela disse a ele. Que possamos pedir ajuda ao Eterno para que desenvolvamos com urgência um espírito de equilíbrio e moderação, em nome de Yeshua Mashiach. A terceira lição que aprendemos com Noah é: não se exponha. Não se expor. Não se exponha. Não sabemos se Noah morava mais próximo de Cã do que os outros filhos. Não sabemos se Noah cantou em sua tenda, se chorou, ou o que ocorreu para que Ham chegasse à tenda do pai. Mas certamente ele era o filho mais acessível naquele momento. A pior coisa que pode ocorrer conosco em um momento de angústia é estarmos próximos de pessoas que vão expor a nossa nudez. Vão chamar outros para verem o que nem nós suportamos em nossas vidas. Uma pessoa que sabe que você está passando por um momento difícil em uma área específica pode usar isto para expor a sua vida. Usar isto contra a sua vida. E estar próximo de pessoas que falam de sua intimidade, porque você confiou a esta pessoa este poder, pode resultar em eventos catastróficos e terríveis, irreversíveis. Os outros dois filhos de Noah eram homens de confiança e nobreza. Aqueles homens sabiam, prestem atenção nisso, eles sabiam que o pai deles não era aquele homem embriagado, em situação de vergonha. Eles lembravam que aquele homem lhes havia salvo a vida. Por causa daquele homem, Hashem fizera aliança com todos eles. Lembram do texto que nós lemos? Hashem observou e viu que apenas Noah era justo diante dele. Aquele homem havia sido chamado pelo Eterno. Aqueles dois filhos se lembravam de tudo isso. Não, mas aquele homem não era um embriagado e nu. Aquele homem precisava ser coberto pelo amor, respeito, honra e gratidão que Shem e Yafet lhe devotaram. Ele só precisava disso naquele momento. Ham não lembrou de nada. Não lembrou de nada. Quem seu pai era. Para ele,
e a esposa, para os filhos e netos, não lembrou da aliança de Hashem com aquele homem. Não honrou sequer como pai. Talvez Ram pudesse até dizer: eu não queria nem estar vivo mesmo. Não queria nem ter sobrevivido a tudo que aconteceu. Às vezes pode ter passado ainda na face do pai isso. Olha, quem vai saber o que ele disse? Às vezes ele disse: quem dera eu tivesse morrido lá, tivesse ficado lá, você me trouxe para esse lugar. Nós não sabemos. Mas quantas pessoas, irmãos, culpam seus pais, culpam outras pessoas por algum problema, e quantos filhos culpam os pais por terem até mesmo nascido? Pessoas como Ram são a causa de muitas maldições sobre a terra. Yeshayahu 58 trata as características de uma pessoa que tem a vida socorrida por Hashem. E entre estas características, no verso 7, parte B, está escrito: se você ver alguém nu, o cubra e não se esconda de seu próximo. Irmãos, é inevitável que alguém possa confiar em sua vida. Não exponha a vida de ninguém. Se alguém confiar em você. Mas é de fundamental importância que você esteja mais próximo daqueles que têm as características de cobrir a nudez. Para fecharmos, cuidado com pessoas difamadoras. Elas trazem maldições até sobre si mesmas. Nem Yeshua podia escolher quem estaria à sua direita ou à sua esquerda. Matitiahu 20, 23, parte B, diz: todavia, assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares foram preparados para permanecer quem meu Pai designou. Assim, irmãos, aprendamos em nome de Yeshua que somente Hashem pode lhe dizer quem é o seu confidente, quem deve estar próximo de sua vida, e que verá com alegria seus bons momentos, mas chorará ao seu lado os maus momentos, lutando em todo o tempo por você, diante do nosso Avinu Shabbat Shamayim. Estas pessoas sequer nos veem nus. Saiba disso, meu irmão e minha irmã. Essas pessoas não vão olhar, nem querer olhar a sua nudez, a sua vergonha. A pessoa que te ama de verdade, que te ama realmente, ela vem de costas e com respeito quando estamos em nosso pior momento. Pessoas assim são os verdadeiros tesouros em nossas vidas. Cuidado com aquele que se aproxima. Não lhe cobre e ainda lhe expõe tudo isto no seu dia mau. Em Yeshayahu, que nós lemos na porção da Haftará, o Eterno nos chama para um recomeço, onde não vamos nos lembrar das angústias deste mundo, das rejeições que sofremos, mas Hashem deseja que não sejamos envergonhados. Ele não tem vergonha para mim e para você. Creia nisso. Que não sejamos humilhados. Ele não quer que nós sejamos humilhados. Mas este mundo, muitas vezes, pode nos oferecer isto. No caso de Noah, seu próprio filho fez isto. Hashem nos deixa a promessa que as águas não voltarão a subir novamente, e as lutas que passamos diante do Eterno, certamente Ele mesmo é poderoso para impedir que elas retornem em nossas vidas. E Ele mesmo deixará um sinal para nós. Hoje, Ele coloca este sinal. Sinal para a sua vida por meio desta mensagem.
que ela seja um arco da aliança. Que esta mensagem, este sinal, seja como um arco de aliança diante de seus olhos. E que suas forças sejam renovadas em nome de Yeshua HaMashiach. Creiam nesta palavra, irmãos. Se você crer nessa palavra, você verá coisas grandes em nome de Yeshua HaMashiach. E Yeshua nos deixou claro que temos um maravilhoso recomeço. Há para nós uma esperança de glorioso recomeço, mas para este mundo, irmãos, não ocorrerá o mesmo. Ainda que as pessoas digam umas às outras que mal nenhum virá, que coisa alguma ocorrerá, que a terra permanecerá para sempre, e tudo será como sempre foi, do mesmo modo que as águas de Noé vieram quando ninguém cria nisso. Ainda que Noé veementemente anunciaste isso. Quantos anos Noé ministrou aquelas vidas? Assim, a vinda de Mashiach será para aqueles que a esperam com intensidade em seus corações. O grande recomeço então virá, onde não precisamos lidar com as angústias desse olam, desta terra, com as reações de nossas emoções, ou mesmo com quem devemos andar, porque lá, neste recomeço, tudo estará como determinado pelo nosso Pai. Mas aqui neste olam precisamos ter a prática destes 3 princípios importantíssimos. Não aceitarmos o isolamento que nos é imposto pela nossa mente, não nos excedermos e sabermos da parte de Hashem com quem devemos andar. Que o Eterno possa revelar a todos o quanto estes conselhos da Ruach HaKodesh são vitais para as nossas vidas, em nome de Yeshua HaMashiach. Que assim seja. No próximo Shabat 31, dia 31/10, teremos uma única parashá, Lech Lechá, saia, que inicia com o chamado de Hashem para Abraham deixar a sua tenda de origem e a casa de seu pai, sua posição de status, e que viajasse para a terra que Hashem lhe mostraria. Na chegada com sua esposa Sara e seu sobrinho Lot, na terra de Israel, eles descobriram que a terra estava sendo assolada por uma terrível fome, e por esta razão decidem descer para o Egito. Os egípcios capturam Sara, a quem Abraham havia identificado como sua irmã, e levaram ao rei do Egito. Que os irmãos possam se esforçar para ler as Escrituras, no intuito de que Hashem fale com cada um, no intuito de desenvolver um relacionamento com o nosso Pai que estás no céu. Beshem Yeshua HaMashiach. Pai, eu louvo o teu santo nome. Obrigado pelos teus conselhos, as tuas instruções. Obrigado, Hashem, por trazer sobre as nossas vidas, para as nossas vidas, aquilo que nós precisamos para sermos sarados, Pai, curados. Obrigado, Hashem, por sarar as nossas feridas. Obrigado, Pai, por novamente colocar em nosso corpo aquilo que havia sido removido, muitas vezes por nós mesmos. Nos perdoe, Pai, por muitas vezes nos reclusarmos, nos isolarmos, estarmos com quem não é para estar. Nos perdoe, Pai, quando nós nos excedemos e nós não honramos, não damos bom testemunho do Senhor, do teu santo nome. Nos perdoe, Hashem. E obrigado, Pai, por mais uma oportunidade. Obrigado por essas palavras. Obrigado por essas instruções. Pai, fortaleça os meus irmãos neste dia. Que cada um dos meus irmãos, Pai, através da tua Ruach HaKodesh, possam crer nesta palavra. A palavra, ela tem poder, Hashem. O Senhor só tem o bom, o melhor para nós. O Senhor tem nos feito o melhor, Pai. Ajuda-nos a ver isto e a dar o devido louvor a tudo aquilo que graciosamente o Senhor tem nos concedido. Fica conosco, Pai. E que hoje seja, Pai, como nós dissemos em Rosh Chodesh, o término, um marco, onde há um término de tantas questões ruins e um recomeço maravilhoso na tua presença. É o que eu te peço. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Assim seja.